A reportagem é da Júlia Cássia. Fala, Júlia. Os torcedores do Vasco que foram até o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, estavam confiantes antes do duelo. Terceira vez que a gente vem, tá tudo certo, tô confiante. Em nome de Jesus, a gente vai ganhar. Tô muito emocionado e eu acho que o Vasco vai ganhar. Isso aqui é nossa casa, Espírito Santo é Vasco. Logo no primeiro minuto de jogo, o goleiro do Volta Redonda, Paulo Henrique, sentiu a perna e precisou de atendimento médico. Ele foi esquisito pra bola, ó. E acabou sentindo ali, que lance estranho, né? Paulo Henrique se manteve no jogo e conseguiu evitar com o pé o gol do lateral direito, Puma. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, precisou trabalhar após este chute de fora de área de Wellington Silva. O goleirão vascaíno foi exigido novamente após mais uma tentativa de fora. O zagueiro Léo tentou tirar de cabeça e quase fez contra. A bola parou na trave. Puma arriscou de perna esquerda e novamente parou no goleiro Paulo Henrique. O gol só saiu mesmo no fim do primeiro tempo. Payet bateu falta e o volante Zé Gabriel cabeceou para o fundo do gol. Uma bola muito bem treinada e foi esperto o Zé Gabriel. Ele se antecipa a marcação. De Cuca, legal, é gol do Vascão. No início do segundo tempo, Volta Redonda retornou melhor e Sanches quase fez de longe. Payet deixou David na cara do goleiro, mas ele perdeu a chance de ampliar a partida. Quem não faz, toma. O Volta Redonda empatou a partida com Robinho de cabeça. Você tá vendo de novo. Veio para colocar a cabeça o MV. Ele é artilheiro. Ele faz o quarto gol dele no Campeonato Carioca. Não é um jogador alto, mas se posicionou onde não tinha marcação. Mas o Vasco reagiu e o artilheiro Verratti aproveitou o cruzamento, desempatando o jogo. É um pirata definidor. Ele sabe o caminho da... Marcos Vinícius deixou a sola do pé em Medel e foi expulso após a revisão do VAR. A partir daí, o Vasco só administrou o resultado. Com a vitória, o Vasco da Gama permaneceu na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca e só depende dele mesmo para garantir a vaga na próxima fase. Eu estou muito feliz, estou me sentindo em casa, representar esse clube, essa torcida, para mim é um privilégio enorme. Mas não só a minha crescente, a da equipe também, a gente vem crescendo jogo a jogo, fizemos bons jogos nos clássicos. Lucas Pedrosa, que susto, hein? Teve uma hora ali que eu achei que não ia dar bom pro Vasco da Gama, não. Já já a gente vai falar de toda essa situação, tem atacante novo chegando, não tem, a torcida do Vasco tá curiosa, mas aí a alegria do Vasco em conseguir pisar um pouquinho na vaga da semifinal. Claro que falta o último jogo, né? Sim. Mas o Vasco não apresentou um bom futebol por aí, hein, Pedrosa? Não, Fernanda. Primeiramente, agradecer a todo mundo que acompanhou na tela do SBT, foi um carinho enorme. E o Vasco passou longe de fazer uma grande partida. O que eu até falei na transmissão o Vasco fez o necessário. O que você precisava? Vencer a partida para você se classificar, para você continuar na zona de classificação do Campeonato Carioca. Mas com a bola rolando, a dificuldade do Vasco ela ficou cristalina no setor ofensivo, que é o setor mais carente da equipe. O Vasco constrói, o Vasco cria as oportunidades e não consegue finalizar. O único atacante que realmente continua sendo um cara efetivo é o Verratti. E mesmo assim, não dá para uma equipe como o Vasco da Gama ficar dependente da criação do Payet e muito menos ficar dependente só do Verratti para fazer gol. E é por isso que essa deficiência que a gente vem apontando, na hora da pontaria, ela é complicada. Agora, ponto positivo, a bola parada do Payet funcionou, coisa que não vinha acontecendo nos últimos jogos. Ele deu uma cobrança de falta na cabeça do Zé Gabriel e acabou conseguindo fazer o primeiro gol. Depois o Vasco, que é outro ponto de preocupação, sofreu alguns apagões dentro da partida, inclusive isso é informação, a comissão técnica fica preocupada nesses jogos de menor expressão com a questão da atenção da equipe, por conta do quê? Nos jogos grandes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Vasco consegue jogar de igual para igual o tempo inteiro, na intensidade, com atenção. Pega um adversário menor, um adversário mais fraco, falta essa atenção, tem apagões dentro da partida. E o Vasco agora pega o Marcelo Dias na terça-feira na Copa do Brasil. Então é um jogo traiçoeiro demais, a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira, a gente pôde ver o Cruzeiro ser eliminado pelo Souza na Paraíba. Então assim, pra mim, o mais importante, bola parada funcionou, ponto positivo. Só que essa questão da atenção e uma melhora nessa pontaria, ela precisa acontecer.
Faltam alguns ajustes e o Pedrosa lembrou para o próximo jogo do Campeonato Carioca, o Zé Gabriel tá fora, né? Sim. E o Vasco precisa, talvez, de um ajuste no seu ataque, o Veni. A gente vê que o Payet funciona muito bem. Para mim, ele até muda o patamar esportivo do Vasco. A gente vê que o Verratti também é um cara bem diferente. Mas os outros atacantes estão deixando a desejar, Veni. Mas, Fernandinha, isso não me surpreende. Com todo respeito, quando o Vasco contratou o David, a gente falou isso aqui. O David é um jogador comum. Não é um jogador que você tem que comemorar, fazer aerovasco no aeroporto, nada disso. Muito pelo contrário, acho que o David é um jogador, é isso que ele está apresentando no Vasco, é o que ele é. Não adianta. Óbvio, tem algumas oportunidades que me chamam a atenção, as oportunidades que ele perde. Perfeito. Chances claras, chances assim fáceis de fazer e ele acaba não fazendo. Mas o David não é um jogador que a torcida do Vasco tem que confiar 100% para o restante da temporada. Dito isso, acho que o Vasco tem que ir ao mercado fazer contratação. Porque o Verratti hoje é o único centroavante de ofício, é o único centroavante que a torcida vascaína confia. Se acontecer o que aconteceu já, problema de lesão, costela, e aí, faz o quê? Verdade. Então, aquele questionamento que a gente fez aqui em relação ao Fluminense ligar o sinal de alerta, eu acho que o Vasco tem que ligar o sinal de alerta, não no Carioca. Porque eu penso no restante da temporada. Porque o Carioca, ele engana muita coisa. A verdade é essa. Você pode achar que está bem, mas na verdade o Vasco vai disputar competições extremamente difíceis. Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco ele não entra no Campeonato Brasileiro pensando em não ser rebaixado. Eu acho isso um absurdo. Até porque o que vem gastando aí, a 77 está investindo. Então, assim, eu acho que o sinal de alerta tem que ficar ligado e o Vasco tem que contratar. Já, falar em contratação, todo mundo tava animado, negócio de atacante. Será que não vem um atacante pro Vasco? Tem o drone, tá aqui. Lucas Pedrosa, pela carinha dele. Calma aí, Pedrosa, você já vai falar. Antes coloca na tela. Dá um sorrisinho, um sorrisão. Lucas Pedrosa. Tem atacante chegando ou não? O que aconteceu, Lucas Pedrosa? Antes faz a carinha de novo. Eu imagino ele sentadinho de manhã no drone, rindo pra caramba. Aí do nada. Eu passei assim, a manhã inteira assim, ó. Vou escrever isso aqui. Aí apuro, aí me ligam. Aí eu fico meia hora no telefone, beleza. Vamos lá, dou notícia aqui. Aí daqui a pouco, ó, pode ser que tá. Quem acha que tá, não tá. Aí quem acha que não tá, aí que não tá mesmo, entendeu? Vamos lá, vou tentar explicar essa situação de uma forma cronológica, tá, Fernanda? Que é muito importante pra gente poder deixar claro pro torcedor do Vasco. Há 20 dias, o Vasco entra em contato com o André Silva, é um atacante brasileiro, que tem 26 anos, é destaque do Vitória de Guimarães. Ele tem 13 gols e 2 assistências em 27 jogos na temporada, é um destaque realmente do time português. O Vasco da Gama entrou em contato com esse jogador, entrou em contato com o Vitória de Guimarães e tinha praticamente tudo acertado. Mas como a gente sempre fala, para acertar com o jogador de fato, você precisa da aprovação da 777. O Vasco acertou praticamente, entrou em contato com a 777, fez todo esse processo de burocracia, que é um processo demorado, mas ao mesmo tempo a gente está falando aqui de uma proposta de 3,8 milhões de euros parceladamente em 3 anos. O Vasco teve bala na agulha, a 777 aprovou esse investimento. Porém, durante esses 20 dias, quem também estava na jogada era o São Paulo. O São Paulo, até a última semana, era o time mais próximo do André Silva. Por quê? Não é que o André Silva não queira jogar no Vasco, é porque ele prefere jogar no São Paulo. E isso é completamente normal, Fernanda. A gente está falando aqui de uma equipe que é a atual campeã da Copa do Brasil, que vai jogar uma Copa Libertadores, e o Vasco ainda está nesse processo de reconstrução. Além do André Silva ser paulista, a família ser paulista, então não é que ele não queira jogar no Vasco, mas ele prefere jogar no São Paulo. Ontem, quando eu dei essa notícia de forma exclusiva, o São Paulo não tinha conseguido chegar a um acordo financeiro com o Vitória de Guimarães. E foi aí que as coisas clarearam para o Vasco da Gama. Porque o Vasco já tinha o aceite do Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães quer fazer negócio com o Vasco da Gama porque sabe que o Vasco vai poder pagar. E o São Paulo enfrenta problemas financeiros. Inclusive, fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, algo que não agradava ao time português. Porém, nessa manhã, sabendo do interesse do Vasco, sabendo que o Vasco chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães, o São Paulo ligou o sinal de alerta, enviou uma outra proposta e hoje qual é a situação, Pedrosa? O empresário do André Silva ligou para o Vasco da Gama, falou, Vasco, agradeço a proposta, foi uma proposta inclusive realmente importante, a gente gostou, mas ele quer jogar no São Paulo. Porém,
o Vitória de Guimarães ainda não se acertou com o São Paulo. Então, como a gente sempre fala aqui, futebol, meu amigo, é só quando tá assinado. O Vasco vai ficar se arrastando por esse jogador? Não, mas vai continuar monitorando. Então, hoje, o mais provável é ele ir pro São Paulo. O que não quer dizer que ele não possa parar no Vasco. O Big Boys falou aqui no meu ouvido que até então era vitória de Guimarães. Aí depois virou derrota de Guimarães. Agora é empate de Guimarães. Já que o negócio ainda não tá acertado. Ele disse também que ele tem um drone dele, o drone do Big Boys, que na ausência na não chegada aí do André, então vem o Giroud mesmo, tá? E ele falou, fontes, minha cabeça. É a cabeça dele que quer essa questão. Agora, ele faz o que o Verratti faz? Faz o que o Verratti Tá muito claro que o Vasco quer esse substituto pro Verratti. Mas ele chegaria pra jogar com o Verratti. Com o Verratti? Pro lugar do David, principalmente. Mas lembra que antes de eu sair de férias, a gente debatendo sobre Mateuzinho e Botafogo, que a gente tinha opinião Parecido, que o Botafogo Veneno. não Verdade, tinha Veneno. que ficar brigando por Mateuzinho, porque o Mateuzinho não demonstrou vontade de jogar no Botafogo. Nesse caso, eu vou falar o mesmo. Se um jogador quer ir para o São Paulo, não vejo motivos do Vasco, entre aspas, perder tempo durante essa janela de transferência atrás de um jogador que já aceitou o projeto do São Paulo. Então deixa ele para o São Paulo. Se o São Paulo vai se acertar ou não com o Vitória de Guimarães, é problema dos clubes. Mas eu acho que o Vasco não tem que ficar correndo atrás desse atleta. Eu tô com A você, janela de Veneno. transferência fecha agora, dia 7 de março. E se o jogador optou por jogar no São Paulo, deixa ele ser feliz no São Paulo ou não também. Acho que o Vasco tem que analisar outros nomes. Acredito eu que Alexandre Matos, bom gestor que é, tem outros nomes aí em vista. Então, se o André quer ir para o São Paulo, vai ser feliz no São Paulo. O nosso torcedor do Twitter tem um nome que tá quente. Já vou mostrar. Fala aí, Pedrosa. Só embasado no que o Veni comentou aqui, e você também, tem informação. O Vasco não vai ficar se humilhando. Ai, André, vem pra cá, meu Deus, pelo amor de Deus. Vai monitorar, porque é um jogador que realmente é interessante, é bom jogador. Então, se ele não se acertar com o São Paulo, ele vem pro Vasco, no caso, se ele realmente quiser. O Vasco tá monitorando uma situação, não vai se humilhar pelo André Silva, você pode ter certeza. Ah, Pedro, mas vai ficar esperando ele até a final da janela? Não, informação, não vai esperar o André Silva. Vai monitorar a situação e em busca de outros nomes. É isso que vai acontecer. O SBT Sport Rio está monitorando um cara. A gente tem nossos scouts aqui. São os nossos telespectadores. É? O melhor scout que tem. Olha aí o Marcos José. Daverson no Vascão. Tem informação. Hashtag SBT Sport Rio. Bota aí, Daverson no Vascão. Bota todo mundo. Vai, ô Pedrosa. O Vasco não negocia com ele. Que isso? Mas a gente quer. Aí põe aqui que a gente quer. Eu vou te aí falar. bota. Entendeu, Vene? Não acho que seria ruim não, tá? Acho que ele poderia vir sim pra ser reserva do Verratti. Gente, ele é vascaíno de coração. Ele é um cara bom tecnicamente. Eu acho que esse folclore que fica em volta do Daverson apaga um pouco tecnicamente o jogador que ele é, que é um bom jogador. Só que aí a gente entra no ponto do processo de contratação. O Vasco tinha acertado o Pedro Henrique e o Breno Lopes, que são jogadores ali que beiram 30 anos, o Pedro Henrique tem 33. Acertado. A 777 vetou. Então não vai buscar o Daverson, que tem 34, 35 anos, por conta disso. Agora o André, que tem 26, que é um jogador jovem, que está despontando na Europa, que tem poder de revenda, a 77 se interessou. Inclusive, repito, é muito importante a gente deixar claro aqui o seguinte, Fernanda, não tem 777 demoníaca. O processo ele tem que ser mudado, ele tem que ser mais rápido. O Vasco não pode ficar esperando 10, 20 dias para poder acertar com um jogador no mercado de transferências. Agora, o Vasco só consegue pagar 4 milhões de euros num jogador porque tem a 777. Então não é 8 nem 80, é só pontuar essa situação.